nós vamos iniciar formas de cálculo de entalpia. E hoje, nessa aula, nós vamos aprender a calcular entalpia por um método chamado entalpia de formação, ou um tipo de entalpia chamado entalpia de formação. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Esse cálculo é rápido, não costuma dar muitos problemas. Nós vamos calcular o valor do calor, da energia absorvida ou liberada por uma reação química através ou a partir da entalpia de formação dos seus componentes. Antes de falar sobre isso, vamos conversar sobre o que é a forma mais estável de um elemento. A forma mais estável de um elemento químico é aquela que é a mais barata e a mais comum, formada somente por um tipo de átomo. Então, por exemplo, aqui vai aparecer vários elementos químicos e nós vamos ver qual que é a forma mais estável de cada um desses elementos químicos, ou seja, qual substância formada exclusivamente por esse átomo é a mais barata e a mais comum de ser encontrada no nosso dia a dia ou na natureza. O H, qual que é a substância mais comum formada só de H, de ser encontrada na natureza? É o H2, é o gás hidrogênio. O O é o O2, o gás oxigênio. O N, N2, Cl, Cl2, gás cloro. O Br2, o I2. E o carbono? O carbono tem 3 formas alotrópicas. Ele pode formar grafite, diamante ou fulereno. Qual é a forma mais comum de se encontrar no seu dia a dia? Fulereno? Não. Bom, pode ser que para você seja o diamante, mas na maioria dos mortais vai ser grafite. Então a forma mais estável do carbono é na forma de grafite. Enxofre, existe 2 variações alotrópicas do enxofre e a forma alotrópica mais comum é a rômbica. Existe também, no fósforo, existe as variações alotrópicas fósforo branco e fósforo vermelho. A mais comum é o vermelho. E no metal, gente, é o próprio metal. Então, por exemplo, átomo de ferro, qual que é a forma mais comum que ele forma? Metal ferro, metal alumínio, metal cobre e assim por diante. Então, essas substâncias que apareceram representam a forma mais estável de cada um de seus elementos de origem. E a gente viu isso porque eu preciso dizer para vocês que a entalpia de formação de substâncias simples, na sua forma mais estável, é igual a 0. O que significa isso, professor? Que se eu perguntar qual que é a entalpia de formação do gás oxigênio, do gás hidrogênio? 0. Porque o gás hidrogênio é a forma mais estável do elemento hidrogênio. Qual que é a entalpia de formação do gás oxigênio? 0. E da prata metálica? 0. Do carbono grafite? 0. Do ferro, do gás cloro e por aí adiante. Tá, mas e dos demais elementos que não são a forma mais estáveis? Aí, gente, cada entalpia de formação tem um valor diferente, que a gente não tem que decorar. Quando é necessário, o exercício te dará essas informações. Vamos lembrar que numa reação química nós temos reagentes formando produtos. Então a variação de entalpia de formação é a entalpia de formação dos produtos menos entalpia de formação dos reagentes. Aqui você vai lembrar que delta é final menos inicial. Então, quando eu falo entalpia de formação ou variação da entalpia de formação, ΔH, o delta é alguma coisa final, que são os produtos de uma reação, menos inicial. A situação inicial de uma reação química são os reagentes. Então, nós vamos fazer sempre a entalpia de formação dos produtos menos dos reagentes, final menos inicial. Vamos por exemplo 1. Calcule o ΔH da reação NH3 mais HCl, formando NH4Cl, que é o cloreto de amônio, a partir da entalpia padrão de formação de cada substância. Então, olha só, gente, nós temos a substância amônia, HCl, NH4Cl, e as respectivas entalpias de formação foram dadas. Então, nós vamos calcular qual que é o ΔH dessa reação, a partir da entalpia de formação de cada substância. A reação química é NH3 mais HCl, formando NH4Cl. Como que a gente faz esse cálculo? Fazendo delta entalpia de formação dos produtos menos entalpia de formação dos reagentes. Quem que é o produto da reação? NH4Cl menos
entalpia de formação dos reagentes. Quem que são reagentes? NH3 e HCl. Então, o ΔH dessa reação é igual a entalpia de formação do produto, que é NH4Cl, menos entalpia de formação dos reagentes. Quem que são os reagentes? NH3 e HCl. Agora, basta a gente substituir pelos valores da tabela. E um detalhe importante é que nessa conta, nesse cálculo, você tem que multiplicar a entalpia de formação de cada produto e reagente pelo respectivo coeficiente estequiométrico, que são aqueles números que fazem o balanceamento da reação. Porém, pessoal, nessa reação química, os coeficientes estequiométricos são todos iguais a 1. Então, por isso, não está multiplicado por nada. Agora, se fosse 2, 3 em alguma dessas substâncias, eu teria que multiplicar no respectivo valor de entalpia de formação. Então, vamos lá, substituindo os valores da tabela. Entalpia de formação do NH4Cl, olhou na tabela, menos 315,5. Menos entalpia de formação do NH3, menos 46,2. Entalpia de formação do HCl, menos 92,3. Agora, basta fazer as contas. Fazendo as continhas, o ΔH vai ser igual a menos 177 kJ por mol, mostrando que essa reação é exotérmica. Pessoal, tentem repetir essa conta na casa de vocês, volta o vídeo, né, sem olhar, tenta fazer só vocês. E aí, tendo dúvida, vocês reproduzem novamente essa parte da aula para poderem acompanhar o raciocínio. Então essa foi nossa aula sobre entalpia. Espero que vocês tenham entendido, aproveitado. Dúvidas, não hesitem em mandar para que eu possa ajudar vocês a sanar essas dúvidas, tá bom, gente? Obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau!